Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá a todos, boa noite. Estamos iniciando o programa Entre Irmãos, pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu agradeço a todos que vão nos acompanhar ao vivo e aqueles que nos assistirem em algum momento futuro, que sejam bem-vindos, que possam acompanhar toda a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Tenho certeza que encontrarão nesse programa ou em algum outro há referências, uma boa reflexão, possibilidades que os auxiliem nos desafios da vida. E para iniciarmos o programa da noite de hoje, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino, que diz o seguinte: aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida e a saúde, trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo que vive respira, plantas, animais e criaturas humanas. Se impedirmos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. A respiração é a fonte da vida. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo energia cósmica, que é fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. E é interessante porque a própria respiração, normalmente, no geral, até na correria do dia a dia, a gente faz uma respiração curta, e o que os médicos, os especialistas recomendam uma respiração mais profunda, até usando o pulmão, o diafragma. E é interessante que nesse próprio movimento está muito ligado com a própria meditação. Então, quando nós, às vezes, estamos ansiosos, ou nervosos com alguma situação do cotidiano, esse processo de respirar mais profundamente, de prestar atenção na própria respiração, no próprio corpo, nos ajuda. É um mecanismo muito eficiente, prático, para que a gente possa voltar para um certo nível de equilíbrio, voltar também para a realidade. Muitas vezes estamos ansiosos ou talvez até angustiados ou depressivos. A respiração, ela também nos ajuda, é um dos movimentos, das várias sensações que nós temos com o nosso corpo, que nos ajudam a controlar um pouco a nossa mente. Então fica aqui essa sugestão, essa ideia de que a gente também use a respiração em momentos angustiantes, nos desafios, na correria do dia a dia, para termos esse momento de conexão com a realidade, com o presente, com o nosso dia a dia. Então já existem uma série de estudos também sobre a própria questão da oxigenação do cérebro, do corpo, que esse nível, com a respiração mais profunda, nós conseguimos realizar e nos ajuda também a conectarmos com o nosso presente, com a nossa vida, às vezes até afugentando, entre aspas, aqueles pensamentos negativos, aquela angústia ou ansiedade que muitas vezes está se abatendo sobre nós. E dessa forma, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos numa corrente de amor e de fé,
primeiramente sentindo a presença de nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual, a todos os amigos que estão ao nosso redor, a todos os espíritos amigos, e vamos todos sentindo uma vibração positiva que vai nos dando energia, paz, tranquilidade, e vamos todos juntos elevando o nosso pensamento até adentrarmos as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, mãe de Jesus Cristo, que nos guia, nos orienta, que é um sinal, um exemplo de benevolência, de bondade, de fraternidade. Ela que viu seu filho sendo morto, crucificado, e não perdeu a esperança na humanidade, que continua até hoje orando e conduzindo toda a humanidade, buscando nos despertar para as leis divinas, para o amor, para a fraternidade, para que possamos amadurecer como uma mãe que durante a vida vai conduzindo o filho, né, tentando ensinar lições valiosas que o auxiliem no seu progresso, no seu amadurecimento, até que esse filho tenha condições de seguir a sua vida, de tomar decisões, de ter a maturidade de lidar com os desafios da existência. Esse é o mesmo papel que Maria de Nazaré faz em nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo para que possamos desenvolver essa maturidade, essa bondade, que possamos ter ela como exemplo, como guia para buscarmos desenvolver essas virtudes em nosso coração. Assim vamos rogando que ela nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a quem nós agradecemos e louvamos pelo seu exemplo de maturidade, de conduta, de percepção mais aguçada da vida, que não se deixou iludir pelas questões materiais, pelas questões das sensações do corpo, mas soube viver a vida com todos os seus desafios, com todas as suas possibilidades, tendo uma visão maior, mais humana, mais fraterna sobre a vida, e que exemplificou durante toda a sua existência nesse mundo de provas e expiações o amor, a fraternidade, a bondade, a maturidade, e que possamos aprender com o Mestre Jesus Cristo a desenvolvermos a nossa maturidade espiritual, nosso equilíbrio, nossa bondade, para que possamos, dentro das nossas limitações, viver uma vida mais rica, mais profunda, de sentimentos, de possibilidades, de equilíbrio, que possamos conduzir a nossa vida com sabedoria e dessa forma, dentro, né, das nossas limitações, ter mais paz, tranquilidade, amor, serenidade em nossa caminhada pela vida. Assim, vamos rogando ao Mestre que continue sendo esse farol de luz a nos guiar e que possa, nesse instante, nos elevar o pensamento até o Pai, até a fonte eterna de todas as coisas, causa raiz de nossa existência, de todo esse universo, de toda a vida, dessa possibilidade que temos de estar nesse mundo de provas e expiações, de estarmos aqui encarnados no planeta Terra, nessa existência que seja proveitosa de aprendizados, de desafios, de reflexões. E dessa forma, nós somente agradecemos ao Pai, o louvando, agradecendo por tudo, por todas as possibilidades, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e assim vamos pedindo licença a toda a espiritualidade para darmos início às reflexões da noite de hoje, que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. E para iniciar o programa de hoje, nós temos o tema comparação, né, quando o sucesso do outro vira nosso sofrimento. E para, né, conversar um pouco sobre esse tema, eu vou trazer algumas reflexões, né, sobre a ótica da visão espírita, e nós vamos, né, refletindo juntos, pensando sobre esse tema, que é bem interessante, né, e é um desafio que todos nós temos hoje em dia. Então, né, nós vivemos hoje, né, um conflito silencioso, se nós formos olhar bem, né, um dos muitos conflitos silenciosos que nós temos, né, porque nós vivemos em uma sociedade de comparações constantes, né, na carreira,
nos bens, no relacionamento, no reconhecimento, na saúde, né? E nós temos uma sociedade que nos cobra, né? E sucesso, né? Felicidade, bem-estar, né? Como diz, né? Como o pessoal brinca, tá no shape. Então são uma série de cobranças para que nós, né? Possamos desempenhar o nosso melhor, né? Conseguir algum sucesso, algum resultado. E nós, né? Por vivermos numa sociedade, num mundo de provas e expiações, onde ainda a matéria predomina, né, a visão materialista, né, material da vida, ela predomina. Então, todas essas comparações buscam que nos desenvolver, né, e atiçar em nós o desejo, né, pelo sucesso, pela comparação, por causar inveja, pelo orgulho. Ou seja, está sempre atiçando em nós o instinto competitivo. E esse instinto competitivo, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, na carreira, na roupa, né, naquilo que temos, né, nos lugares que vamos, com quem conversamos, a maneira que nos expressamos, né, e as viagens que fazemos. E antigamente, né, algumas décadas atrás, nós não tínhamos, né, internet, toda essa tecnologia. Nós hoje estamos conectados, né, com um toque, né, de dedo com o mundo inteiro. Antigamente não era assim. Então era muito mais fácil, né, para todos nós vivermos na sociedade, porque a gente iria se comparar, né, com alguém talvez mais conhecido do bairro, né, com alguém ali que teve um parente, alguém ali que teve um sucesso ali perto, né, então era muito mais regional a nossa visão, né, do mundo. Nós não sabíamos o que estava acontecendo com o resto do mundo, né, nós sabíamos o que estava acontecendo ali no nosso cotidiano, os vizinhos, as pessoas. Então, até essa competição ela era mais administrável. Mas hoje, né, nós vivemos com o avanço da tecnologia, que nos trouxe uma série de progressos que podem acelerar a nossa evolução, mas, por outro lado, também trouxe uma série de desafios que está, né, atrapalhando muito o nosso progresso, a nossa maturidade, quando a gente não consegue administrar esses fatores, né? E uma dessas questões são as redes sociais, né? A competição que nós temos hoje não é apenas com o nosso vizinho, né? Não é apenas ali com as pessoas ao nosso redor, mas sim com todo o planeta Terra. Então, nós conseguimos ver o sucesso de pessoas que estão na China, no Japão, que estão do outro lado do mundo. Então, não basta nós não, digamos assim, nós não vemos, né, nosso sucesso aqui na nossa sociedade, mas nós estamos vendo o sucesso de diversas pessoas no mundo inteiro. E aí também, né, tem a questão hoje que está um pouco relacionada sobre os coaches, os mentores, né, então aquela questão do sucesso a qualquer preço, né, eu vou ter tal iniciativa empreendedora que eu vou ter o sucesso. Então, tudo isso gera um certo conflito em nós que vai tirando esse equilíbrio, essa paz, nessa possibilidade da paz que nós poderíamos desenvolver. Então, vai tirando também até esse senso de autoconhecimento, essa reflexão de até onde eu fui, né? Até onde eu cheguei, qual foi o progresso que eu fiz, porque nós estamos comparando, né, com a visão que o outro nos passa, né? Que tem os filtros, né? Nós estamos vendo, por exemplo, no Instagram, nas redes, os recortes da vida, né? Da felicidade do outro. Nós não estamos vendo os desafios, os problemas, o que deu errado. Nós estamos vendo o sucesso, né? Então, nós estamos comparando, né? O palco do outro com os nossos bastidores, com os nossas desilusões, nossos problemas, né? Então, isso já gera uma carga muito pesada mentalmente para todos nós, mas além disso, né, não é mais com os conhecidos, é com todos os desconhecidos, com cada um dando uma opinião sobre um tópico diferente e em diversas áreas. Então, não é só sobre uma área, nós estamos vendo sucesso em todas as áreas, né, em várias áreas diferentes. Então, isso causa muitas vezes em nós esse conflito, né, essa questão de, eu não sou bom o suficiente, né, ou eu não consigo, né, eu sou um fracasso. Então, todos esses sentimentos, né, eles geram esse conflito, essa sensação de derrota. E aí vem,
né, a doutrina espírita nos convidando a perceber que nós vivemos numa sociedade materialista, né, e que esse sucesso, né, ele é relativo, porque ele vai depender, né, ainda que alguém tenha, digamos assim, um sucesso material, uma pessoa, sei lá, vire famosa ou vire rica, isso não tem nada a ver com a evolução espiritual daquele espírito. Então, esse é um primeiro ponto que nós né, podemos refletir, que o sucesso do outro não significa que ele está sendo um espírito mais maduro, que ele está evoluindo espiritualmente. E aí talvez muitas pessoas me perguntem, tá, mas qual é o problema com isso, né? A grande questão é que se a pessoa está tendo sucesso, né, ou qualquer tipo de progresso, entre aspas, que é um progresso material, que não tem nenhuma base, nenhum sustento nas questões espirituais, nas leis divinas, então isso é só ilusão. Ela vai em algum momento nessa vida ou em outra passar pelo sofrimento, passar, né, pela desilusão. Por quê? Porque ela não está construindo, como Jesus Cristo falou, né, a sua casa, né, numa rocha sólida. Ela está construindo um castelo de areia. Então, né, para todos, aquela pessoa ali é um exemplo, ou tá, né, super sucesso, tá na TV, né, fez uma carreira meteórica, né, ou sei lá, fez milhões, não importa, porque essa é a visão materialista da vida, né? Então a pessoa, ela muitas vezes vendeu a alma, vendeu seus valores para o mundo e, né, pode, entre aspas, ali ter essa vida, né, que parece ser uma vida confortável, fácil, mas ninguém, além de nós não sabermos as dores que aquele espírito pode estar passando, nós não conseguimos ver as dores que esse espírito vai passar para se desiludir, para perceber que ele está indo com essas atitudes, talvez com egoísmo, com apego, com orgulho, né, quando não nós estamos vendo, né, uma série de escândalos na sociedade brasileira, né, de bancos, né, envolvendo o governo também, de, né, ter esse sucesso material a qualquer preço, né, e nós estamos vendo que em algum momento, né, ainda que não seja pelas leis dos homens, mas pela lei divina, pelas forças, pelas leis que regem o universo, esse espírito ele vai ter o retorno. E esse retorno vai ser muito difícil, porque ele vai ser, né, vai desconstruir todas essas ilusões. E como vai ser esse processo, nós não temos capacidade de saber a extensão. Pode ser em uma vida, pode ser em múltiplas vidas, pode ser uma série de desafios, de dores, né? Porque esse espírito, ele buscou atalhos, né? Ele buscou essa visão de sucesso material, mas ele não entendeu que, na verdade, o verdadeiro sucesso, o equilíbrio, vem desse autoconhecimento e vem dessa, né, do próprio tema da felicidade que eu comentei, né, no programa anterior, que eles né, que desejarem podem rever, que vai ser um bom complemento também dessa reflexão do programa de hoje. E, né, aí tem esse desafio, porque nós vivemos essas comparações em todas as áreas, né, da nossa vida. E o sucesso do outro, né, que deveria de alguma forma nos inspirar, né, quando bem construído, né, aquela pessoa é dedicada, ela é esforçada, é disciplinada, talvez eu tenha alguma coisa ali para aprender, né, talvez eu possa me inspirar para buscar uma estratégia, uma visão diferente. Muitas vezes o que? Desperta dor, a inveja ou a própria sensação de fracasso. Então, eu me comparo com aquela pessoa, né, e aí eu falo, eu não estou nem perto, né, então isso me causa dor. E aí, pela ótica espírita, né, esse sofrimento, ele não nasce fora, ele é um convite ao autoconhecimento. Então, novamente, né, como no programa anterior, nós estamos sendo convidados a esse autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, porque esse é o processo que vai nos levar ao amadurecimento e a entender né, o que é realidade nessas comparações, o que é nossa fantasia, o que é expectativas irrealistas que nós temos, né, e até mesmo questões de escolhas, né? Então, se uma pessoa decide, vou dar exemplo, né, um cientista, né, decidiu estudar uma certa área,
ao longo de várias vidas, ele vai ter um progresso naquela área, ele vai se tornar, em algum momento no futuro, um grande, né, cientista, um grande pesquisador, vai reencarnar, pode mudar o mundo, porque ele dedicou várias vidas naquela área de estudo. Se eu, por outro lado, decidi seguir um outro caminho, ou eu não tive a mesma dedicação, meu resultado vai ser diferente. E aí não é sobre quem está, né, quem, digamos assim, é melhor ou pior, não, isso não existe. É sobre, né, o processo de evolução de cada um. Como nós já comentamos, né, em outros programas, a vida, ela, digamos assim, ela customiza as experiências. Então, mesmo, né, sendo gêmeos, por exemplo, né, esses dois espíritos que possuem o mesmo, né, o mesmo corpo ali, que tem o mesmo DNA, são espíritos diferentes, que vão ter interpretações, vão ter visões, vão ter né, desafios, percepções diferentes, e cada um vai agir conforme a sua maturidade. Então, fisicamente, né, são dois corpos iguais, mas em alma são duas almas completamente diferentes, com desafios, percepções, possibilidades diferentes. Então, às vezes, o que é fácil para mim é difícil para outra pessoa. O que é difícil para outra pessoa, ou melhor, o que é fácil para outra pessoa, para mim pode ser extremamente penoso, porque são espíritos diferentes, passando por processos diferentes. E aí vem, né, aqui o Espiritismo nos falar que a raiz, né, desse sofrimento não está no sucesso alheio, mas na forma como interpretamos. A comparação revela talvez o orgulho ferido, o apego à aparência material. Então, às vezes, né, nós ainda temos uma visão muito materialista da vida, uma visão muito apegada aos costumes, às visões materiais do que é sucesso, do que não é sucesso. Então, nós, né, acabamos passando pelas diferentes realidades das pessoas e, eu, né, gostaria de ter aquilo, ou a tal pessoa está assim, eu gostaria de estar assim, e isso nos causa esse sofrimento, porque a gente está nivelando pela matéria, não pelo aprendizado, pelo progresso que fizemos na nossa vida, e também a ilusão de que todos estão na mesma etapa evolutiva. Cada espírito caminha em seu ritmo próprio, com provas e aprendizados diferentes. Então, os desafios que eu passo não é porque eu sou melhor ou pior que ninguém, é porque né, a vida, digamos assim, está customizando minhas experiências para esses desafios que eu preciso aprender a lidar. Assim como, né, a Amanda, né, que não está aqui no programa nesse momento, mas, né, está conosco em pensamento, assim como, né, minha família, assim como meus vizinhos, assim como amigos, cada um tem o seu pacote customizado, né, e mesmo, digamos assim, a mesma situação nós podemos passar juntos, mas a percepção vai ser diferente. Onde nós podemos ver muito isso, até um exemplo que se conecta um pouco com isso, é sobre a questão das próprias tragédias coletivas. Então, né, por exemplo, houve um acidente, né, e, sei lá, um acidente de carro, por exemplo, e, né, um grupo de pessoas desencarnou juntos. Cada espírito ali vai passar por esse processo de uma maneira diferente, porque são espíritos individualizados, né? Cada um tem uma percepção. Então, mesmo que, né, todos, né, nesse acidente, por exemplo, todos dormiram, né, não sentiram nada materialmente falando, acordaram no plano espiritual. Quando esses espíritos acordarem, cada um deles vai ter uma percepção diferente, vai ter um choque diferente, vai lidar de uma maneira diferente, porque são espíritos em processos de evolução diferente. Então, essa é uma ilusão que nós temos, né, de querer comparar, né, de querer acompanhar o ritmo ou analisar a vida do outro. E não dá para fazer isso. Nós podemos, sim, nos inspirar, talvez pedir conselhos, dicas, né, entender quais são os elementos ali de, né, talvez de sucesso de alguém, né, ou por como a pessoa fez para chegar naquele caminho, mas vão ter coisas que, né, digamos assim, não vão ter explicações, porque, né, existem também os, digamos assim, a sorte ou o azar, entre aspas, né, na vida de cada um, que é justamente né, a própria espiritualidade também, às vezes, direcionando, né, conforme as necessidades de cada um, e o nosso próprio livre-arbítrio.
né, as nossas próprias escolhas, nossas falhas, nosso sucesso, né, nós podemos recapitular, então talvez, hoje, se eu pudesse ter certas possibilidades, experiências que eu tive no passado, eu faria diferente. Então tudo isso acontece com todos nós, né? Aquela oportunidade que eu perdi, se eu tivesse hoje, eu teria um outro comportamento, ou talvez não. Então, tudo isso são possibilidades que fica esse convite para que a gente faça essa reflexão, né, essa autoanálise, não olhando para trás, né, com, digamos assim, eu perdi aquilo e nunca mais voltar. A vida não funciona assim, mas sim com, opa, eu tive uma oportunidade que talvez eu não tinha maturidade para aproveitar, ou eu não soube usar, ou, né, para mim era uma questão ali que talvez não fosse importante, e que hoje é, ou o contrário, era importante e hoje não é mais importante, mas dentro desse processo, usar esse aprendizado, usar, né, nossa própria vida, né, como esse processo de autoconhecimento, de analisar quais foram as condutas que eu poderia ter tido, que eu tive, que eu posso melhorar, né, e as pessoas ao meu redor, as experiências de vida, né, as escolhas que as pessoas fizeram, analisar também, né, hoje eu posso falar por mim, né, tem pessoas não, tem experiências, tem possibilidades que hoje eu não me vejo fazendo, não correria, por exemplo, esse risco, ou não faria certas atitudes que pessoas ao meu redor fizeram. Então, isso também me limita, né, ou vai direcionando a minha vida por um caminho que outras pessoas falaram, não, eu vou fazer isso. Né? E não digo nem nada assim negativo, né? Por exemplo, uma pessoa decidiu empreender, né? Eu sou funcionário, isso traz escolhas, possibilidades diferentes, e não é que uma é melhor que a outra, são apenas escolhas, né, direcionadas pela minha percepção de vida. Então, nós, né, podemos analisar essas possibilidades que cada um vai ter resultados conforme essas escolhas, e não existem escolhas melhores ou piores. Né? O que vai dizer isso é justamente esse autoconhecimento para eu analisar dentro das minhas escolhas, dentro das minhas possibilidades. Eu estou, né, buscando usar meu potencial, eu estou vendo progresso nas minhas habilidades, no meu futuro, né, naquilo que eu posso desempenhar, eu estou de alguma forma saindo, né, da minha zona de conforto, buscando novos aprendizados, não me limitando, talvez, né? Esse é um ponto que a gente pode refletir, né? E aí, para se expor a novas experiências. Nós estamos no mundo para aprender, né? Claro que tomando cuidado, né? Nem tudo eu vou conseguir fazer, nem tudo vai dar certo, né? Também não se expor, né? Como a gente costuma falar, né? O risco da ruína, talvez, então vai ter escolhas que eu não vou fazer, porque, né, se dá errado, por exemplo, materialmente falando, vão ser desastrosas para a minha vida. Então, todas essas possibilidades nós podemos analisar, né? Mas as vidas, as pessoas são diferentes, então vão ter caminhos diferentes. E a própria questão aqui também, que, né, nessa reflexão, é a questão da ilusão das aparências, né? Então, o que vemos como sucesso é apenas a fachada da encarnação, né? Então, nós não conhecemos as dores íntimas, os desafios morais ou as provas ocultas. Então, às vezes a gente vê uma pessoa um super sucesso, tudo dando certo, né, na visão material da vida, mas a gente não sabe, às vezes ela está falhando, né, de uma forma extremamente profunda em vários pontos chaves da vida dela, né, da experiência espiritual dela, mas isso a gente não vai conseguir medir, nenhum de nós consegue aqui encarnados medir isso, né, então analisar, né, como nós estamos, né, se nós estamos conseguindo agregar no nosso espírito esses valores, esse equilíbrio, nessas virtudes novas, e porque nós não conseguimos analisar o outro. Então, às vezes a gente olha ali, né, o sucesso aparente do outro, nós não estamos vendo os sacrifícios, as renúncias, as dores, né, o que custou para aquela pessoa chegar naquele nível ou naquelas possibilidades, do mesmo jeito que a gente, às vezes tem coisas que a gente talvez
né, não considere sucesso, mas os outros olham para a gente e falam, olha, você conseguiu, você fez isso, você tem tal virtude, você tem tal característica que eu gostaria de ter, mas não tenho, por exemplo. Então, às vezes a gente valoriza, né, como diz aquele ditado, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente valoriza muito, né, o exterior, o que está do outro, do que o progresso que nós fizemos, as conquistas que nós realizamos. E o Espiritismo nos lembra, né, que a própria prosperidade, o próprio sucesso, ele pode ser uma prova per si, porque é muito fácil, por exemplo, dizer, né, eu vou ajudar todo mundo se eu ficar rico. E se eu virar rico de verdade, será que eu vou ajudar todo mundo? Né? Será que eu não vou deixar que o orgulho, a inveja tomem conta de mim? Né? Se a gente costuma, fazer, né, ou comentar sobre, por exemplo, a Mega Sena da virada, né, normalmente todo final de ano no Brasil, e se eu ganhasse a Mega Sena da virada, eu saberia usar esse dinheiro? Eu realmente faria o bem? Ou eu, né, passaria o resto da minha existência só viajando, curtindo a vida doidado, até desencarnar? E aí chegar do outro lado, e aí, Hugo? Né, e aquele, né, você tinha vários planos aqui, você disse que ia fazer, né, ia ajudar as pessoas com dinheiro, ia, sei lá, montar uma escola, ia, né, ajudar as pessoas, ia criar uma sociedade melhor. Você só torrou dinheiro, não fez nada, né, só gastou ali se iludindo, né, com festas, com um monte de coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, a gente acredita que está preparado, mas nós não estamos preparados, né? Então, isso requer um autoconhecimento também para a gente né, saber lidar com as coisas. E é no pouco que se aprende, né, para um dia, talvez, lidar com muito. Se eu não consigo nem com pouco, o que dirá com muito? E aí vem, né, me lembrei agora um pouco da parábola dos talentos, né? Então, também é muito conectada com essa questão. Será que nós estamos usando o nosso talento corretamente? E não importa se é um talento, se é 10 talentos, se é 1.000 talentos, né? Nós estamos conseguindo desenvolver, né, potencializar esse talento, ou estamos olhando para o do outro, né, e não estamos conseguindo analisar? E aí um outro ponto, né, interessante sobre esse tema também é que a dificuldade ela pode ser um instrumento de crescimento. Então, às vezes o outro ali está com 10 talentos e eu estou com um, por exemplo, né? Mas esse um talento meu, ele é justamente para que eu aprenda a ter essa disciplina, esse trabalho, né? A criar aos poucos, a construir, né? O outro, talvez, ele já aprendeu em outras vidas e agora ele está, de alguma forma, multiplicando, ou não, talvez ele esteja com 10 talentos porque é uma prova, né? Ele não sabe também o que está fazendo. Então, nós temos, né, o convite que fica é para que a gente reflita e perceba essas nuances da existência, da vida, né, de que não há, né, melhores nem piores na existência. Não, todos nós estamos sendo convidados a evoluir, né, e quem vai dizer também um pouco desse progresso somos nós mesmos, quando chegarmos do outro lado, no plano espiritual, e olhar para trás, eu consegui evoluir ou não consegui? Eu consegui ser mais bondoso, mais generoso, mais maduro ou não consegui? Ou eu cometi os mesmos erros que eu cometi nas outras vidas? Então, tomar cuidado com essas comparações e com essas, né, com essas visões que nós temos, que são visões materialistas, são muitas vezes visões deturpadas do processo de evolução, porque são muito materializadas, são muito focadas na matéria, né? E não é esse o sucesso, não é essa visão que nós estamos sendo convidados pelo Espiritismo a desenvolver, né? E que nem todo sucesso visível indica evolução espiritual. É interessante também esse ponto, porque às vezes, né, a gente pode ver pessoas evoluindo materialmente, mas isso não tem nada a ver com sucesso espiritual. E às vezes, né, muitas pessoas ali que estão naquela vida simples, material, e vão passar a vida inteira naquela vida simples materialmente, vão chegar do outro lado muito mais iluminadas, equilibradas. Por quê? Porque conseguiram desenvolver essas virtudes, esses talentos, né? E uma coisa não é oposta à outra. A pessoa também pode, né, ter uma vida material e ter uma vida espiritual, mas não está correlacionado. E por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque cada um está no seu processo, com suas provas, com seus desafios, né? E
esse sucesso, principalmente no lado material, não quer dizer nada no sentido de evolução espiritual. Então, né, vamos todos tomar cuidado para não nos iludirmos ou acreditarmos porque alguém ficou famoso, né, ficou rico ou, sei lá, conseguiu desenvolver alguma coisa aqui materialmente falando no mundo, que, não, essa pessoa está evoluindo. Não necessariamente, né? Muitas vezes é até o contrário. Por quê? Porque às vezes ela está se embrenhando ali muitas vezes mais na matéria. Então ela não está conseguindo ter essa visão mais sutil da vida, né? Essa visão mais madura. E aí fica um convite para nós também, né, que está conectado com esse tema, para nós nos protegermos às vezes, né? Não tem problema nenhum. A gente vê o Instagram, a gente vê as redes sociais, vê o sucesso de alguma pessoa que a gente admira, né? Mas sempre tentar levar por esse lado de nos inspirar a trabalhar mais, a ser disciplinado, né, a, sei lá, guardar dinheiro, a tentar desenvolver as nossas habilidades, né, nesse sentido de ser um elemento positivo. A partir do momento que a gente percebe que está nos fazendo mal, vamos largar, vamos, né, bloquear, ocultar, usar menos a internet, né, usar menos as redes sociais para que a gente possa se proteger, proteger a nossa mente, porque a gente já tem uma vida muitas vezes maravilhosa, a gente já tem, né, pessoas que nos amam, tem paz, tem saúde, né, tem uma série de possibilidades, né, temos um teto para dormir, temos uma série de conquistas, mas a gente está olhando para cima, está olhando para o próximo ali, né, para aquilo que na nossa visão seria o próximo nível. Quantas pessoas estão, né, passando ou faltando tudo que nós temos e que dariam a vida para estar no nosso lugar, mas nós não estamos sendo gratos, né, e nem maduros para reconhecer todas as bênçãos que nós já temos, porque nós estamos sempre nos comparando, e até certo ponto, é interessante também destacar isso, que é natural. Todos nós vamos nos comparar, porque nós temos um mecanismo biológico e até a própria lei da evolução também trabalha um pouco sobre isso. Então, é natural que nós nos incomodemos, que às vezes a gente fala, pô, será que não, né, não preciso me mexer? Né? Isso digamos assim, faz parte da evolução, porque se a gente não sentisse essa necessidade, a gente ia ser sempre o mesmo, a própria vida nos força a nos mexermos, mas, por outro lado, também, né, buscar esse autoconhecimento para que a gente reconheça e perceba o progresso já realizado. Senão a gente só fica na amargura ou só fica se comparando, né? Porque o outro tem capacidade, eu não tenho, porque o outro pode fazer, eu não posso. E não é assim, né? Todos nós, dentro das limitações da nossa existência, nós temos alguma área de influência. Nós temos alguma possibilidade de trabalhar os nossos talentos, né? Ninguém nasce com zero talento, zero possibilidade, não. Tudo é possibilidade, todos nós temos. Talvez nós precisamos descobrir, testar, né? Talvez essa vida seja um pouco mais difícil pelas nossas provas, pelos nossos desafios, mas enquanto espíritos, todos nós somos igualmente iguais, com as mesmas possibilidades, com o mesmo potencial, e o que nos limita vai ser esses aprendizados da vida. Talvez uns tenham algum tipo de prova mais específico, materialmente falando, outros menos, talvez alguns tenham, né, esse avanço um pouco mais freado por questões do próprio espírito, percepções do mundo, da vida, mentalidade, outros vão ter menos, mas todo esse processo faz parte, né, desse processo de evolução que todos nós estamos passando, né, conforme nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nós estamos, né, buscando, né, encarnados, buscando evoluir. E outro também ponto importante é a inveja como sinal de desequilíbrio interior. A inveja ela não é condenada, mas compreendida, né? Ela mostra onde ainda há insegurança, comparação e dependência da aprovação externa. Então, a inveja ela tem que seguir como esse sinal amarelo. Se eu estou sentindo muita inveja
né? Por quê? Talvez eu esteja me sentindo inseguro, talvez eu esteja me comparando demais, eu tenha muita dependência externa de validação, as pessoas precisam me dar palmas para eu me sentir com valor, para eu me sentir amado, né? Então talvez tenha aí uma questão de auto-amor que eu precise trabalhar, né? Que eu precise trabalhar mais minha autoconfiança também para depender menos da validação externa, né? E em vez da culpa, né, o convite sempre é a reflexão, né, o que em mim ainda precisa ser trabalhado, né, porque o progresso do outro me incomoda tanto. Então, também são questões que nós podemos fazer a nós mesmos para analisarmos, né, será que a gente não está se comparando, sendo muito severo com a gente, né, muito, ou talvez muito compassivo, né, não, tá tudo bem eu ser assim, será que eu não posso colocar um pouquinho mais ali né, de uma entre aspas, ambição ou de né, uma vontade de crescer, de progredir, sei lá, né, ou um pouco mais de esforço meu, né, sem, claro, né, perder o senso da realidade, sem também se matar, né, porque a gente né, só vai levar daqui os aprendizados espirituais que nós tivermos. Então, esses são pontos que nós podemos refletir para achar nosso balanço. E tá tudo bem, né? Ninguém, né, nem todo mundo vai ser CEO, né, vai ser um gênio, né, vai revolucionar o mundo e tá tudo bem. Às vezes a gente vai ser ali o funcionário, vai fazer as ordens, vai trabalhar, vamos tirar nosso dinheirinho ali tranquilo e tá tudo bem também, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas comparações e com a régua que nós estabelecemos para nós, né? Buscar ter sim algum progresso, mas de uma forma que seja sustentável, que seja equilibrada na nossa vida, né? Porque no final das contas todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos desencarnar, né? Ninguém vai deixar, né? Vai levar dinheiro, vai levar títulos, vai levar posses, vai levar, né? Nada desse mundo, além do que nós desenvolvermos, né? Das relações, né? Do nosso equilíbrio ou desequilíbrio espiritual. Então, tomar muito cuidado, né? Com essas visões que nós criamos e com essas comparações. E a lei do progresso e o tempo divino, né? Todos caminhamos rumo à perfeição, mas em tempos diferentes, com experiências diferentes, né? Em comparar-se a ignorar a lei da reencarnação. Espíritos mais antigos podem estar em provas mais sutis, espíritos mais jovens podem enfrentar quedas necessárias ao aprendizado. E talvez, né, uma prova de alguém hoje, né, então vamos supor, uma pessoa tem uma prova da riqueza nessa vida, não quer dizer que a gente já não teve no passado, ou que a gente não vai ter no futuro, porque esses papéis se invertem. Então, tomar muito cuidado, né, para a gente querer acelerar os processos ou usar o outro como baliza. Não, né, nós temos que analisar quem nós somos, o que nós temos de potencial, o que nós temos de falhas que nós podemos estar trabalhando, e dentro da nossa possibilidade, vou buscar aos poucos e melhorando minhas virtudes, abafando os meus defeitos, até chega um momento em que realmente eu consiga só ter virtudes. Mas isso é como um espírito puro, é lá para o futuro, né? Estou longe disso, né? Nós estamos ainda longe também desse cenário, mas aos poucos, e trabalhando essas duas vertentes. E quem eu puder me inspirar, né? Quem tiver ideias interessantes que eu puder seguir, que eu puder acompanhar para me ajudar a acelerar esse processo, maravilha, mas entendendo que o outro tem a percepção do outro, que eu tenho a minha percepção, que eu tenho meu tempo, o outro tem o tempo dele, e que está tudo certo, faz parte desse processo de evolução, né? E quando essa comparação ela vira aprendizado, né? O sucesso do outro pode ser um espelho, pode ser um estímulo, pode ser uma aula silenciosa e uma pergunta transformadora, né? O que posso aprender com isso sem de me diminuir, né? Então, né, eu posso, vou dar um exemplo mais material, mas acho que é interessante, eu posso ir para a academia e ver uma pessoa treinando ali com peso, né, já está com, entre aspas, com shape, legal, o que eu posso aprender com isso? Né? Aquela pessoa é disciplinada, né? Eu vou de vez em quando, eu vejo todo dia aquela pessoa treinando, aquela pessoa já conseguiu algum resultado, legal. Agora, né? Mas aquele resultado é dela, né? E eu vou passar pelo processo ali de treinar todos os dias para em algum momento ter o meu resultado. Então não adianta, né? Eu não consigo
transplantar o resultado, né? Então, nossos processos, eles são individuais, né? E eles são até, de certo modo, como academia, né? Porque às vezes a pessoa ali constrói, né, um físico ali, né, um certo condicionamento físico durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela ficou 6 meses sem treinar, quase tudo aquilo vai, né, desfaz, porque o corpo ele é dinâmico, ele se ajusta muito rápido, mas não quer dizer que não haja uma memória muscular, que não haja um treino ali que a pessoa já realizou, então se a pessoa voltar naquele hábito novamente, ela recupera muito fácil, né? E aí entra também para a nossa vida essa analogia, nós, né, talvez a gente está olhando para o outro já trabalhou, disciplina, uma série de coisas, vidas, 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 a gente só está vendo a ponta do iceberg, e nós, talvez não, a gente esteja construindo esse ciclo de hábitos, né, de virtudes, talvez. Então, a gente vai precisar de algumas vidas para aquela área específica conseguir aquele tipo de resultado. Mas não quer dizer que não haja outras áreas, outras habilidades, outras possibilidades que a gente já não tenha desenvolvido. Só que talvez a gente está tão focado em olhar para um lado que a gente está esquecendo do outro. Ou nossa régua está sendo sempre a nota 10 de todo mundo. Ah, eu estou me comparando com o atleta, estou me comparando com o CEO da empresa, com o presidente, com a pessoa que é rica. Ou seja, eu estou sempre comparando a nota 10 de todo mundo. Mas peraí, né? Né, não fica impossível, né, eu fazer essa comparação, porque eu estou pegando o melhor de todas as áreas comparando comigo, que sou uma pessoa mediana, né, que estou na média, e tudo bem. Então, tentar trazer essas comparações para um nível mais realista, né? Então, em vez de me comparar com uma pessoa nota 10, deixa eu me comparar com uma pessoa ali que está ligeiramente um pouco melhor que eu, talvez, para eu me inspirar nessa pessoa, para eu melhorar meus hábitos aos poucos, porque é muito comum hoje na internet a gente estar com essa sensação de nunca sou o suficiente, nunca é o suficiente, porque eu estou olhando todos os níveis mais altos em todas as áreas, em todas as experiências do mundo, né? E aí fica impossível. Então também baixar um pouco, baixar a nossa bola, peraí, deixa eu colocar uma expectativa mais realista aqui, que é o que eu posso fazer, né? E entender que é assim mesmo, as coisas são construídas pouco a pouco, e se isso nos desequilibrar muito, largar tudo isso, largar Instagram, rede social, proteger a nossa sanidade também faz parte, né? Então eu mesmo não uso muito, né, Instagram, muita coisa assim, vejo de vez em quando, mas sou bem seletivo porque é uma forma de me proteger, senão vou sempre ficar me comparando, ficar, olha, porque tem tal pessoa que está assim, eu gostaria de estar ali, fazer isso. Então, tomar cuidado, porque é justamente essa sensação que o mundo está nos colocando, de que nós estamos numa corrida sem fim e que nada do que a gente faz é suficiente, né? E eu não tinha visto antes, mas boa noite, Verinha, paz e luz a todos, né? A Verinha, a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, aqueles que vão nos assistir em algum momento no futuro também. E é interessante nós pensarmos sobre isso, né? E o verdadeiro sucesso, segundo o Espiritismo, é não estar no ter, mas no ser. Mais paciência, né, do que posses, mais consciência do que aplausos, mais amor do que conquistas externas, né? E o verdadeiro êxito é vencer a si mesmo, dominar nossos impulsos e servir sem esperar retorno. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar: olha, aquela pessoa era agradável de conviver, era fácil, era dócil, era uma pessoa legal, aprendia bastante coisa com aquela pessoa, né, do que o que a pessoa tinha, do que, né, qual era a profissão, qual era o status, se era rico, se era pobre, tudo isso é passageiro. Esses sentimentos que nós deixamos no coração das pessoas, que nós vamos levar e ser lembrados a posteriori, depois que a gente desencarnar, né? Isso que, né, os nossos filhos, netos, as pessoas ao nosso redor vão falar: aquela pessoa lá era legal, né? Até que a gente reencarne novamente em uma outra existência. E os caminhos para superar, né, práticos para superar essa comparação, exercitar a gratidão diária, né, praticar a caridade material e moral,
Orar não para pedir mais, mas para compreender melhor e trocar a pergunta, por que ele tem e eu não? Pela seguinte pergunta: o que a vida espera que eu aprenda agora? Então, começar a ver a vida como esse processo de aprendizado. E quando nós estamos aprendendo, nós erramos. Então, eu posso ter determinadas posturas, posso tentar certas coisas e eu vou falhar naturalmente, mas aos poucos eu vou me habituando, vou ganhando habilidade, vou ficando melhor. Então, se nós começarmos a olhar a vida como, de certo modo, essa gincana, como uma criança vê a vida, né, vai ficar muito mais suave, porque eu não estou competindo, eu não estou brigando com ninguém, né, eu estou me comparando comigo mesmo, né, e até me lembrei agora, né, o próprio exemplo da academia que eu dei antes, é uma boa analogia. Eu não estou olhando para o peso que o outro carrega, se o outro consegue fazer com mais peso ou menos. Eu estou olhando para mim. Antes eu fazia com 5 quilos um determinado exercício. Agora, naturalmente, sem me matar, sem nada, eu estou fazendo com 7,5 kg. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo a musculatura física, no caso né, do exemplo da academia, mas a mesma coisa nas nossas fibras espirituais. Aos poucos nós vamos aprendendo as virtudes, vamos desenvolvendo a disciplina, vamos tendo percepções, né, de como as coisas podem caminhar, vamos vendo novas possibilidades, vamos nos sentindo maduros dentro do nosso coração para exercer novas funções, seja no trabalho, nas relações, nas áreas da nossa vida, e vamos desenvolvendo. Então, tomar muito cuidado, porque a vida é esse processo de aprendizado. Então, a vida vai nos convidar a sairmos dessas zonas de conforto, mas não é para nos comparar, não é para olhar o outro e falar, por que, que o outro tem ou não, por que, que o outro teve e eu não tive essa oportunidade, porque o outro nasceu em tal tipo de, né, de situação e eu não. Não, é o que a vida espera que eu aprenda, qual é a nova possibilidade de aprendizado que a vida está me oferecendo, e eu vou fazer o meu melhor, vou praticar esse novo aprendizado aos poucos, tendo falhas, naturalmente, tendo algum sucesso, indo aprendendo aos poucos, no meu ritmo, não é o ritmo do outro. Então, essa é uma das sugestões, né, e das possibilidades para que a gente possa ter uma vida mais significativa e sofrer menos com essas comparações, até o momento que a gente não se compare com o próximo, que a gente entenda que a gente é único, a gente tem nossa jornada, tem nossas provas, tem nossos desafios, e que a vida ela está customizada para aquilo que nós precisamos passar. É justamente a dose do que eu preciso, que não é igual a ninguém, é para mim, né? E como conclusão, né, desse sofrimento à libertação, o sucesso do outro só machuca quando nos esquecemos do nosso valor espiritual, quando perdemos de vista nosso próprio caminho e, pela visão espírita, cada um está exatamente onde precisa estar e nada é atraso quando há aprendizado. Então, talvez o outro esteja performando porque já aprendeu, porque já passou, e eu ainda não estou de alguma forma performando ou realizando aquilo que eu gostaria, porque eu ainda estou nesse processo de aprendizado. Quando eu me tornar, né, quando eu interiorizar esse aprendizado, eu vou conseguir performar, realizar da mesma forma. Então, não é né, melhor nem pior, nada disso, são aprendizados diferentes. E comparar-se é sofrer, compreender-se é libertar-se, né? E fica aqui, né, com essa última frase, meu agradecimento a todos que acompanharam ao vivo, aqueles que vão nos acompanhar em algum momento no futuro. Fica meu convite para que a gente possa né, lidar com essa questão do dia a dia dessa maneira mais suave, mais tranquila, que a gente possa refletir sobre os nossos potenciais, sobre aquilo que podemos transformar, entendendo, né, sempre a vida do outro como uma possibilidade de inspiração, né, de outra forma de aprender, né, aprender observando a vida do outro, mas saber que nossa vida é nossa, né, o pacote da existência ele é customizado para cada um de nós, então não tem como comparar, né, não dá para comparar frutas diferentes, né, não dá para comparar existências diferentes, cada um de nós tem né, um universo de escolhas de possibilidades bem distinto, então realmente né, buscar ver as virtudes, as possibilidades positivas que o outro tem, né, como uma inspiração para que a gente se desenvolva, mas nunca como uma cobrança ou como uma obrigatoriedade, e reconhecer né,
as nossas possibilidades e talvez principalmente aquelas áreas que nós estamos falhando, que a gente talvez possa, né, crescer, possa desenvolver, possa ter mais disciplina para ter os resultados. E lembrar que o sucesso material não tem nada com o nosso equilíbrio, o nosso sucesso espiritual. Então, tomar cuidado para a gente não se iludir, né? Ah, o outro ali é rico, sei lá o quê, tem sucesso, viaja, legal, bacana, fico feliz por ele, mas não necessariamente quer dizer que está evoluindo espiritualmente, nem que é feliz, né? Nós vemos uma série de pessoas que estão sorrindo, né, nas redes sociais, mas que por dentro, pela vida, estão infelizes, né? Muitas estão se entregando aos vícios, né, à prostituição, às drogas, ao suicídio, né? Isso não tem nada a ver com esse sucesso, né? Então, tomar cuidado também para a gente não se iludir com essas questões. E assim, né, com essa reflexão final, vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais que vão serenando os seus pensamentos, que vão deixando que do coração saia muita luz, muita paz, muito equilíbrio, assim como nós vamos sentindo que essa vibração poderosa vai emanando, vai saindo do nosso coração e vai enchendo o ambiente de paz, de tranquilidade, de luz, e essas vibrações poderosas vão sendo encaminhadas a todo o planeta Terra, a todo o seu contorno geográfico, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, a todos os povos, a todas as regiões, principalmente aqueles lugares em conflitos, em guerras, com uma série de dramas, de situações difíceis, que mãos generosas se façam presentes em todos esses lugares, levando paz, sabedoria, equilíbrio, luz. Vamos vibrando pela pátria brasileira, que nos acolhe com muito amor e carinho, a todos os estados, inclusive o estado em que vivemos, ao bairro, à região onde moramos, aos nossos vizinhos, às pessoas que encontramos, vibrando por aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão se drogando, se prostituindo, se entregando às visões materialistas da vida, aqueles que estão se iludindo com as coisas do mundo. Vamos vibrando pelos jovens, por aqueles que estão desencarnando, por aquelas pessoas que estão em seus últimos momentos nesse planeta, que vão deixar a pátria material, adentrando a pátria espiritual, que sejam bem acolhidos, recebidos, orientados. Vamos vibrando pelas crianças que estão prestes a nascer nesse mundo de provas e expiações, que tragam novas possibilidades, novos aprendizados, muita fé, muita confiança, muita força para superarem os seus desafios e trazerem novas luzes a esse mundo. Vamos vibrando a todos, em especial as pessoas que convivem conosco, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, as pessoas que dividem o teto conosco, vibrando pelas pessoas do nosso trabalho, dos ambientes que visitamos, que frequentamos, vibrando por aqueles espíritos que de alguma forma nos machucam, nos fazem sofrer, que nós não conseguimos entender, que nós não temos simpatia, porque são esses que mais necessitam da nossa compreensão, das nossas vibrações, pedindo licença a Deus para vibrar por nós mesmos, espíritos em aprendizado, cheios de falhas, de defeitos, de dificuldades que somos, que Deus possa nos iluminar, nos guiar, nos dar força, fé, disciplina para realizarmos o trabalho necessário de transformação moral. Assim vamos vibrando, deixando que essas vibrações saiam do nosso coração na forma de um buquê de rosas multicolorido, com um perfume doce, um perfume suave, com muitas vibrações positivas de fé, de amor e de paz, e que seja levada onde for mais necessário, renovando o nosso compromisso de estarmos trabalhando, perseverando, buscando o bem, buscando a paz, o aprendizado constante. Assim, que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa, e que possamos estar juntos no próximo programa, se Deus nos permitir. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, Verinha, que nos acompanhou aqui ao vivo, a todos que vão nos assistir no futuro, que estejamos todos juntos, buscando
esse crescimento, esse aprendizado, né? E usar essa comparação como um elemento de progresso, não de dor nem de sofrimento. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.